da população. William Gaspar. Eu queria mudar um pouco aqui a pauta e queria conversar um pouquinho do seu relacionamento com o atual governo do estado e o que você pretende, né, para a sua pré-candidatura e candidatura. Em 2018, o senhor foi um dos principais articuladores da campanha do atual governador Wilson Lima. Eu acompanhei essa articulação de perto, participei de alguns bastidores. Poucas vezes eu vi uma liderança tão empenhada, até porque o desafio era gigante na época. Finalizadas as eleições, o senhor assumiu a Secretaria de Educação, era considerado um dos homens de confiança do governador Wilson Lima, porém em algum momento esse relacionamento ruiu. O que aconteceu, né, de fato, para ruir esse relacionamento? E como é que o senhor viu o governo a partir daí? Bom, na verdade, eu sou muito honrado pelos 581 mil votos que eu tive, quase chegamos ao Senado, né? Esse ano é ano de Copa do Mundo, então eu acredito que a bola agora vai entrar no gol, né? Estou firme e confiante que nós vamos chegar lá. Perdeu nos últimos 20 minutos. Pois é, e eu não tinha dinheiro para viajar para o interior, eu tive um problema de saúde e as pesquisas jogavam contra mim. As pesquisas me colocavam em 5º lugar quando eu já estava ali emparelhado com o atual senador Eduardo Braga. E isso influencia muito, aliás, 6º lugar me colocavam. A pesquisa do Ibope, esse instituto infame, que foi até extinto, né, servindo aos interesses de outros políticos. Em relação ao governo, eu cometi um erro. Eu não deveria ter ido para o governo. Um erro de boa-fé. Eu fui professor de ensino fundamental, no interior, a educação sempre, para mim, foi uma pauta importantíssima. E ao aceitar participar do governo, eu dei o melhor de mim. Eu não estava pensando em ser prefeito de Manaus, estava pensando em desenvolver um trabalho como desenvolvi na CEPRO, como desenvolvi na prefeitura. Eu precisava de uns 2 anos para fazer isso. Porque quando você tem programas estruturantes, você não tem resultados imediatos, você tem que ter resultados imediatos, de médio e alguns que vão prosperar no longo prazo, com você já ausente. Foi assim quando eu fui secretário de produção. Mas eu fui alvo de uma campanha insidiosa, que veio de todos os lugares. Campanha que veio de fora do governo e de alguns núcleos do governo, não do governador, para não ser injusto. Mas a gente percebia fogo amigo o tempo inteiro. Então eu fui sendo boicotado, havia ataques direto em redes sociais e tudo. E eu sou um camarada que me comportei ao longo da minha vida com muita clareza. Nunca recebi 1 centavo de propina de nenhum empresário para beneficiá-lo em nenhum negócio. Nunca fraudei concurso público. E são meus limites éticos. Eu não sou uma pessoa santificada, mas tem coisas que eu não faço. E eu comecei a ser acusado de propineiro, de estar com processo de ilícitos, de enriquecimento. Eu saí da Secretaria de Educação, tive que vender meu carro, a minha renda caiu. Eu vivo e vivi sempre com meus salários, comprando prestação de carro, pagando prestação de casa, comprando eletrodoméstico, mantendo a casa, como um cidadão de classe média. Eu não enriqueci na política, não me tornei milionário. Mas ali eu comecei a adoecer, porque a honra da gente, a honra é a coisa mais importante para mim. É ser uma pessoa que honre a honestidade que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, que o Evangelho ensina. E eu estava ali sendo colocado como um bode expiatório de situações que eu não tinha responsabilidade do ponto de vista moral, mas acabava tendo responsabilidade do ponto de vista funcional. E o interessante é que essa campanha contra mim, ela encerrou 15 dias depois que eu saí da SEDUC. Os contratos continuaram os mesmos, né, os mesmos atores, e o Luiz Castro saiu, o objetivo foi atingido. Eu saí, me senti muito mal, adoeci, comecei a sentir uma crise de taquicardia, mas era principalmente um adoecimento espiritual e existencial. E passei 2 anos fora da política. Não fui na Assembleia pedir emprego de ninguém, não procurei emprego no governo, nem um Maspone da vida. Eu fui, graças a Deus, trabalhar na FAES, numa função mais humilde, técnica, fui coordenar o programa de saúde na Floresta. Não fiquei omisso durante a pandemia, trabalhei bastante nesse programa da FAES. Aliás, o Vigílio ganhou um prêmio, né? Ganhou uma consideração. O Vigílio Viana foi agora para assumir como primeiro sul-americano na Academia Pontifícia de Ciências Sociais. A minha pré-candidatura ao Senado,
ela vai oferecer ao cidadão do Amazonas, à cidadã do Amazonas, Luiz, uma diferença. Só uma coisa, Alex, por favor. Vão comparar o Luiz Castro e seu itinerário com os outros. As minhas propostas. O meu maneira de trabalhar na política é horizontal, é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Eu não tenho ligação com nenhum grande grupo empresarial nem político, eu sou o único independente. Aí, população média, quer um cara independente, que busca coerência, que defende as pautas que a sociedade quer defender, que gosta de estudar. Eu gostei muito das perguntas que vocês me fizeram, porque elas me permitem colocar o fato de que um senador tem que ter preparo para ser senador, né? Então, eu estaria oferecendo uma opção diferente, junto com a Carol, né, para a sociedade. Quem está gostando de tudo que está aí, continua escolhendo e votando neles, mas depois não reclame. Não reclame que não tem alternativa. Eu sou uma alternativa diferente daqueles que estão hoje no domínio do poder. O senhor consegue ficar mais 20 minutos com a gente, próximo bloco? O grande problema é que eu tenho um compromisso já assumido, né, Alex? E eu não gosto de falhar nos meus compromissos, já vou chegar uns 10 minutos atrasados. Então, eu mesmo com um prejuízo, que para mim seria ótimo estar aqui, eu sou um cara que não gosto de faltar nos meus compromissos. Eu não gosto de me atrasar. Se me atrasar 5 minutos, 10 minutos, já estou mandando uma mensagem, pedindo desculpas. Eu tenho uma maneira de ser, né? Mas eu quero lhe agradecer e me coloco à disposição para vir noutra vez, tá? Tudo bem, tudo bem. Então, porque eu acho que o tema do próximo bloco seria um tema mais político. Mas a gente agradece pela participação dos Castro, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço de coração. E quando quiserem me convidar para a gente conversar mais sobre o tema político, gestão pública, pauta de pré-candidatura para o Senado, eu estarei à disposição, que é um tema que me interessa muito e eu lamento ter que sair por conta de não furar um compromisso. Eu sou muito Caxias nisso aí. Inclusive, quase larguei a política quando eu fiz curso de Direito para entrar na Justiça. E meu grande sonho era ser um juiz, sair da política. Mas acabei voltando para a política por um convite de liderança da região. Eu não tinha dinheiro para a campanha. Eu tenho uma característica, eu chego na campanha sem dinheiro, né? E essa característica é interessante porque eu fico a pão e água e eu falo com meus aliados, é pão e água, mas nós vamos chegar lá. Um abraço, hein? A gente vai para o intervalo comercial.